sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que embargantes Abdala Abfresh Júnior e outros, José Henrique Oliveira, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, José Melo de Oliveira, consta como assistente o Partido Republicano da Ordem Social, PROS estadual, ainda a Coligação Renovação e Experiência e o Ministério Público Eleitoral. São os embargantes, os embargados estão no polo oposto. Pois não, ministro Luiz Roberto, a excelência está com a palavra. Presidente, trata-se aqui, presidente, de 6 embargos de declaração opostos em face de acórdão deste Tribunal Superior Eleitoral proferido em 4 de maio de 2007, no julgamento do recurso ordinário 2246 de 61. Nesse julgado a que me refiro, esta Corte, 1, manteve acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral no ponto em que determinou a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos governador e vice-governador do Estado de Amazonas, do Amazonas José Melo de Oliveira e José Henrique de Oliveira, respectivamente, em razão da prática de captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. 2. Determinou ainda a decisão a realização de novas eleições diretas para o governo do Amazonas, na forma do artigo 224, parágrafos 3º e 4º do Código Eleitoral, bem como 3. Determinou a execução imediata do julgado, independentemente da publicação do acórdão. Estes recursos de embargos de declaração foram opostos por Abdala Habib Frache Júnior e outros deputados estaduais do Amazonas. 2. José Henrique Oliveira. 3. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 4. José Melo de Oliveira, que é o governador. Coligação, Renovação e Experiência. E 6. Pelo Ministério Público Eleitoral. Como a matéria, presidente, é de conhecimento do tribunal, eu vou ler a minha ementa do julgado e, se houver alguma dúvida, terei prazer em esclarecer. E a ementa é a seguinte: direito eleitoral, embargos declaratórios em recurso ordinário, eleições de 2014, não conhecimento do recurso interposto por deputados estaduais como assistentes simples e terceiros prejudicados por ausência de interesse jurídico, inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, embargos de declaração rejeitados. E a enunciação dos argumentos é a seguinte: 1. A pretensão de deputados estaduais em participar de eventual eleição indireta configura mero interesse de fato que não autoriza o ingresso no feito como assistente simples ou a interposição de recurso na qualidade de terceiro prejudicado. Não conhecimento dos embargos de declaração opostos por Abdala Habib Frache Júnior e outros. E aqui invoco precedentes do tribunal. 2. Em relação à Assembleia Legislativa, tem-se, ao menos neste momento processual, interesse jurídico na oposição de embargos de declaração. A discussão sobre a incidência ao caso do parágrafo 4º do artigo 224 do Código Eleitoral, incluído pela Lei número 13.165 de 2015, que prevê eleições diretas sempre que a vacância ocorrer há mais de 6 meses do final do mandato, afeta, em tese, a prerrogativa da Casa de realizar eleições indiretas quando a vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato previsto na Constituição Estadual. Portanto, eu estou conhecendo dos embargos de declaração da Assembleia Legislativa. O mérito, porém, digo eu, não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade, cito os dispositivos legais. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes para a solução do caso,
tendo se pronunciado de forma fundamentada acerca: da inexistência de violação ao princípio do juízo natural. 2, do afastamento de todas as nulidades alegadas nos recursos ordinários, nos termos do voto do relator originário, que era o eminente ministro Napoleão. 3, da existência de elementos suficientes de prova de captação ilícita de sufrágio, mantendo-se a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas de cassação dos diplomas do governador e do vice-governador. 4, da inexistência de prova suficiente de prática da conduta vedada prevista no artigo 73(1) do Código Eleitoral. 5, da aplicabilidade ao caso do artigo 224, parágrafos 3º e 4º, com a realização imediata de eleições diretas, considerada a presunção de constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei 13.165 de 2015, que chamou a atenção que essa foi uma questão que expressamente debatemos e convamos todos em uma específica solução. Portanto, omissão não houve. 6, da necessidade de execução imediata do julgado, independentemente da publicação do acórdão, em face das peculiaridades do caso concreto. Em verdade, os recorrentes pretendem a renovação de julgamento que ocorreu regularmente, o que não é admitido na via recursal adotada. Em conclusão, portanto, presidente, não conhecidos os embargos declaratórios opostos por Abdala Habib Frache Júnior e outros, rejeitados os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Amazonas, por José Henrique Oliveira, por José Melo de Oliveira, pela Coligação Renovação e Experiência e pelo Ministério Público Eleitoral. É como estou encaminhando a votação, presidente. Senhores ministros, eu colho primeiro o voto de Vossas Excelências quanto ao não conhecimento dos embargos declaratórios opostos pelos deputados estaduais Abdala Habib Frache Júnior e outros. Com relação a esse juízo de não conhecimento, todos de acordo? De acordo. Decisão unânime. O eminente relator encaminha, quanto aos demais embargos declaratórios, em número de 5, o juízo de conhecimento e rejeição. Pergunto a Vossas Excelências se há divergência. Por quê? Na hipótese de haver, vou colher os votos individualmente. Estou de acordo, presidente. Senhora presidente, eu apenas gostaria de me reservar com relação à questão da execução imediata sem a publicação do acordo. Este é tema... Exatamente, mas não foi não há omissão no acordo quanto a isso. Eu só quero destacar um entendimento que tem sentido contrário. Acho que é um obter dicto, só uma ressalva pelo que eu entendo. Demais ministros? Senhor presidente, da mesma forma, eu não vislumbrei no acórdão que li as inteiras por não ter participado do julgamento, um acordo que tenho em mãos, inclusive, com 227 páginas, e, a meu ver, o acordo enfrentou com bastante profundidade todas as questões que estão sendo revisitadas nos declaratórios na perspectiva do rejulgamento da causa, o que não serve aos propósitos da doutrina processual civil. Eu acompanho o relator em toto. Presidente, eminente presidente da Eclesiástica Tribunal, eu também me manifestei, na ocasião do julgamento, pela não execução imediata do acordo. Entretanto, restei vencido juntamente com a eminente ministra Luciana Lósio, de forma que adiro a essa orientação, porque não está em julgamento este aspecto, né? E acho até que o tribunal estabeleceu uma diretriz dado futuro em casos que se revistam de alguma especificidade como este. Acompanho o relator. Na verdade, o eminente relator está votando no sentido de que não são presentes as condições de embargabilidade. Né? Este é o julgamento técnico dos embargos de declaração e assim foi encaminhado o voto de Sua Excelência. Todos de acordo, o ministro Adumar é uma ressalva na mesma linha. E um obter O ministro Tarcísio. Então, eu proclamo o resultado, que por unanimidade de votos foram conhecidos os demais 5 embargos de declaração e rejeitados nos termos do voto do eminente relator. Chama julgamento
embargos de declaração no recurso especial eleitoral 128.76, procedente de São Luís, Maranhão,